E aí, pessoal, vamos analisar os jogos de segunda-feira, 12 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sábado. E esse Bayern de Munique, que jogando em casa, tinha uma odd abaixo de 1,25 e ficou no 2-2 com a equipe do Stuttgart. É nesse tipo de jogo que a maioria das pessoas acaba quebrando suas bancas. Teve até alguém que perguntou nos comentários por que eu não coloquei o Palmeiras na lista, mas o Palmeiras tem uma odd abaixo de 1,20. Eu não costumo trabalhar nesse tipo de odd. Nada contra quem trabalha, mas não é uma odd que me atrai. E na lista estava o Beck Frankfurt contra o Wolfsburg e não bateu. A equipe do Wolfsburg venceu a partida por 1-0 com gol marcado aos 60 minutos. Também estava na lista o Le Mans contra o Hoffenheim e bateu. A equipe do Hoffenheim venceu a partida por 4-1. A equipe do Mainz teve um jogador expulso aos 41 minutos do primeiro tempo. Aos 44, o Hoffenheim desperdiçou a penalidade, mas abriu o placar aos 53 minutos. Aos 69 fez 2-0. Aos 80 fez 3-0. A equipe do Mainz descontou aos 83 minutos, mas nos acréscimos a equipe do Hoffenheim fechou a goleada. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A estava o Beck Internacional contra o Cuiabá e bateu. A equipe do Internacional venceu a partida por 1-0 com gol marcado aos 68 minutos. Ainda pelo Campeonato Brasileiro estava na lista o over mais de 2 gols no jogo do Fluminense contra o Fortaleza e também bateu. O Fluminense abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. A equipe do Fortaleza chegou a empatar no final do primeiro tempo, mas o gol foi anulado. Aos 52 empatou a partida, mas aos 57 a equipe do Fluminense marcou o gol da vitória e bateu o over 2,5. E a equipe do Fortaleza ainda teve mais um gol anulado aos 63 minutos. E pela La Liga estava o Beck Atlético de Madrid contra o Celta de Vigo e bateu. O Atlético de Madrid atropelou o Celta de Vigo, venceu a partida por 4-1, abriu o placar aos 9 minutos, aos 50 fez 2-0, aos 66 fez 3-0, aos 71 a equipe do Celta de Vigo diminuiu, mas aos 82, com gol contra, a equipe do Atlético de Madrid fechou a goleada. Pela Ligue 1 estava o Beck Olympique Marseille contra o Lille e também bateu. O Marseille até saiu perdendo, a equipe do Lille abriu o placar aos 12 minutos, mas aos 26 a equipe do Marseille empatou a partida. Aos 61 minutos virou o placar e venceu a partida por 2-1. E para fechar a lista de sábado estava o Beck Benfica contra o Famalicão e bateu. A equipe do Benfica venceu a partida por 1-0 com gol marcado aos 63 minutos. Então a lista de sábado ficou aí com 6 acertos e apenas um erro. Foi uma lista bem interessante. Foi uma semana boa. Vamos agora para os jogos de segunda-feira. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, Sport contra o Bahia. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Sport venceu 4, empatou 1 e perdeu 5. E a equipe do Bahia nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sport, vitória do Sport, vitória do Sport, vitória do Sport e vitória do Bahia. Nos últimos 5 jogos entre eles são 4 vitórias do Sport e apenas uma do Bahia. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Sport venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Bahia, fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. A classificação, a equipe do Bahia ocupando a segunda colocação com 51 pontos. E a equipe do Sport na sétima colocação com 40 pontos. Se a equipe do Sport vencer, vai a 43 pontos e vai ficar 2 pontos do Vasco, que ocupa a quarta colocação. Jogando em casa, a equipe do Sport ocupa a sexta colocação. Em 14 jogos, venceu 9, empatou 4 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Bahia ocupa a quarta colocação. Em 14 jogos, venceu 4, empatou 4 e perdeu 6. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. Aqui vai ser um jogo bem complicado. É um clássico do Nordeste. A equipe do Sport com uma odd média de 2,30. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Aqui é um jogo mais para leitura. Se a equipe do Bahia tivesse com uma odd mais baixa, talvez valeria o risco de estar colocando o Bahia em lei. Campeonato Brasileiro Feminino tem uma partida, São Paulo contra o Internacional.
mas aqui eu deixo fora da lista. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre as equipes. La Liga tem uma partida, Almeria contra o Osasuna. Essa é apenas a quinta rodada ainda. Nos 4 primeiros jogos, a equipe do Almeria venceu 1, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Osasuna, nas 4 primeiras rodadas, são 3 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Osasuna, vitória do Osasuna, vitória do Osasuna e vitória do Osasuna. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Almeria venceu 2 e perdeu 3. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Osasuna venceu 2 e perdeu 3. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Almeria com uma odd média de 2,80 e a equipe do Osasuna com uma odd média de 2,75. Aqui eu vou colocar na lista o Lei Almeria. Não começou muito bem o campeonato, mas precisa ter um pouco mais de atenção porque é apenas o início do campeonato. Premier League, rodada adiada. Itália Série A tem uma partida, Empoli contra a Roma. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Essa vai ser apenas a sexta rodada ainda. Nas 5 primeiras rodadas, a equipe da Empoli empatou 4 e perdeu 1. E a equipe da Roma, nos últimos 5 jogos, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Perdeu o último jogo para o Ludogorets pela Liga Europa. A Roma que joga no meio de semana pela Liga Europa. Os últimos jogos entre eles, vitória da Roma, vitória da Roma, vitória da Roma, vitória da Roma e vitória da Roma. A Roma venceu os últimos 5 jogos entre eles. Vamos dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. A equipe da Roma jogando fora de casa tem uma odd abaixo de 1,80, uma odd média de 1,75. É possível que a Roma vença essa partida. A Empoli começou muito mal, mas como a Roma joga no meio de semana pela Liga Europa, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Aqui é um jogo que exige um pouco mais de leitura. Campeonato Português tem uma partida, Vizela contra o Estoril, mas eu vou deixar esse jogo fora da lista. São duas equipes que não estão bem no campeonato, estão na parte de baixo da tabela. Turquia tem 2 partidas, Besiktas contra o Istambul Basaksehir. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Essa vai ser apenas a sexta rodada ainda. Nas 5 primeiras rodadas, a equipe do Besiktas venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Istambul Basaksehir nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Basaksehir, vitória do Besiktas, empate e vitória do Besiktas. Jogando em casa, a equipe do Besiktas nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Istambul Basaksehir venceu 4 e empatou 1. A classificação, a equipe do Besiktas na segunda colocação com 13 pontos e a equipe do Istambul Basaksehir na sexta colocação com 10 pontos. A equipe do Istambul Basaksehir marcou 8 gols e ainda não sofreu nenhum gol. E a equipe do Besiktas, se vencer, vai retomar a liderança. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Besiktas com uma odd média de 1,90. Aqui é um jogo 100% para leitura, pode até ser um jogo para ler Besiktas. A equipe do Basaksehir não sofreu nenhum gol no campeonato ainda, mas joga no meio de semana pela Europa Conference League e pode não enfrentar o Besiktas com força máxima. E por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Adana Demirspor contra o Trabzonspor, eu vou deixar esse jogo também fora da lista. A equipe do Adana até começou bem o campeonato, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 nas 5 primeiras rodadas. E a equipe do Trabzonspor não começou bem o campeonato, joga no meio de semana pela Liga Europa. Também não começou bem a competição, perdeu a primeira partida para o Ferencváros fora de casa. Aqui é um jogo mais para leitura mesmo. Então a lista de segunda-feira ficou aí apenas com Lei Almeria. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.